ajudou alguém que está doente ou essas instituições que cuidam dessas pessoas? Já. Geralmente eu ajudo o Júnior Barreto. Ajuda a criança com câncer e ajuda mensalmente, viu? Por quê? Sim, ajuda muito, somente o pessoal. Essas instituições que pegam o pessoal do interior, que vem para a capital, não tem onde ficar. Acho muito importante a ajuda. Porque a gente se põe no lugar dos familiares e da pessoa em si, né? Fica muito carente e precisa de uma ajuda também, né? Se o ser humano fizesse cada vez mais pelo próximo, não seria tão desorganizado como é, principalmente os idosos, né? Olá, aqui no programa Vida Saudável nós já mostramos importantes atividades que são realizadas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer para promover a saúde e o bem-estar das famílias que são atendidas pela instituição. Nós vamos mostrar hoje outro importante trabalho, o que é realizado pela Casa de Apoio Durval Paiva. É uma casa que já atua aqui na cidade há vários anos para atender as crianças com câncer e suas famílias, promovendo a saúde e a qualidade de vida para todas as pessoas que chegam na instituição à procura de ajuda. O programa Vida Saudável de hoje está bastante solidário, você não pode perder. Em instantes, a gente volta. E nós já estamos aqui na Casa do Durval Paiva, em clima de festejos juninos. É sempre assim, sempre que está em período de festa, a casa move toda essa alegria aqui para dentro, justamente para espantar a tristeza da doença e trazer felicidade para as crianças e familiares que são assistidos pela instituição. E sobre toda essa história, como tudo começou, a gente conversa agora. O fundador da Casa de Apoio à Criança com Câncer, Durval Paiva, é o empresário Hilder Campos. Feliz da vida, com a mesma empolgação com a qual começou esse grande projeto, ele contou para a gente detalhes emocionantes desta história, que já tem 17 anos. A casa começou em 95, né? Fernando, meu filho, teve um retinoblastoma, um câncer nos olhos. E aí ele foi descoberto aqui em Natal por Dr. Marco Rey. Ele fez o diagnóstico, ele com o Dr. Carlos Alexandre, 19 de outubro de 94. Tá? E aí, já no dia 20 de outubro, eu já estava em Campinas, amanheci em Campinas, para um parecer de um médico lá, que foi indicado pelos os médicos daqui. E ele confirmou, né, que era um retino bilateral nos dois olhos e que teria que tirar os olhos. Aí daí, a gente conversando, não, vamos levar para os Estados Unidos. Eu disse a ele, doutor, eu queria levar para os Estados Unidos, o que é que o senhor acha? Se fosse meu filho, eu também levaria. E se for, leve para esse médico. Aí ligou um médico na Filadélfia, doutor Jair Shields, e nós fomos para lá. E lá nós passamos 3 meses. E aí nós ficamos numa casa mantida pela McDonald's, que é a primeira casa Ronald do mundo, que é da Filadélfia. O próprio hospital indicou e eu aquela coisa, não vou para essa casa não, deve ser uma coisa. Quando eu cheguei lá era um palacete. E nós passamos 3 meses. E daí surgiu a ideia de se fazer aqui. O avô materno de Fernando, que é o empresário Fernando Paiva, ele foi nos visitar e disse, Hilder, vamos fazer uma coisa dessa lá em Natal? Vamos. Aí quando nós voltamos em janeiro de 95, ele já tinha comprado a primeira casa. Ele comprou e doou. Tá? Então nós começamos a fazer, né? Só que a gente não tinha noção de como é que era tratar de muitas crianças, nem nós sabíamos o tamanho dessa demanda, nem das necessidades. A gente sabia que era tratar de uma criança, da minha. As principais dificuldades. Nós nos deparamos com essa realidade de muita criança, de muita pobreza, de muita necessidade, de muitas dificuldades. E aí a casa, quando nós fundamos, nós fizemos ela com a ideia de fazer uma instituição que não fosse refém de Estado, refém de governo, que ela fosse um bem da sociedade, que a sociedade fosse mantenedora dela e que pudesse interagir com ela. Na verdade, o que a gente faz é a interface entre a necessidade, né, dessas demandas e a solução, que é a sociedade quem mantém, ela quem custeia tudo isso. Então nós começamos, e dentro desse viés de ser bem profissionalizada, de interagir com a sociedade, de ter visibilidade, de ser transparente, né, de poder, na verdade, ser resolutiva em função dessa necessidade que estava aí. Só que a gente foi aprofundando isso e nós fomos vendo que as demandas sociais eram muito grandes. As famílias assistidas. Essas famílias eram desestruturadas, desarticuladas, elas não tinham
condição de fazer esse enfrentamento. E aí nós fomos alongando a nossa prestação de serviço, não só suporte ao tratamento, né, aos serviços que tem aqui, aos hospitais, mas que desse uma condição de vida diferenciada. Inclusão social. Ou seja, a gente buscava a cura, o discurso, a cura. Depois veio o discurso da cura sem sequela. Depois veio a questão da resgate da cidadania, da dignidade. Né? E hoje a gente fecha esse ciclo todo com a inclusão social, tanto da criança quanto da acompanhante e por tabela da família. Aí nós começamos a criar uma equipe multidisciplinar. Hoje nós temos aqui médico, dentista, nutricionista, pedagogo, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de arte, professora de informática, tudo que cerque a criança e a família no sentido de inclusão social. Resgate da cidadania. Mas por quê? O que é que isso tem a ver com câncer? Não tem a ver nada, tem a ver tudo. Porque quando eu falo disso, eu falo de vida. Então, você vem na casa, você não vê uma casa triste. A gente pouco fala do câncer aqui internamente, porque a gente não quer dar espaço para ele, a gente vai deixando ele tipo de lado. Então vamos excluindo ele. É aquela coisa, eu não lhe chamo, você não vem, você fica com o lado, você se exclui. Né? Então é um processo de exclusão mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que quando você resgata a cidadania, resgata a dignidade, quando você celebra a vida, você enaltece isso no sentido mais ampliado. Se é o sentido da cura sem sequela, na perspectiva da vida alongada. Se é até uma sobrevida, mas foi uma sobrevida digna. Né? Então, nós mudamos muita coisa. Projetos marcantes. A casa ela virou uma vitrine a nível nacional dos seus projetos, dos seus resultados. Né? Vários projetos daqui são replicados em várias instituições no Brasil. Nós temos um projeto importantíssimo aqui, que é o Projeto Vida, onde nós invertemos o processo. A gente começou a visitar essas crianças na casa delas, independente de ser aqui, de ser em Ceramirim, de ser em Pau dos Ferros, de ser em Nova Olinda, na Paraíba, que tem criança aqui, de ser no Ceará, aonde essa criança mora. Nós vamos lá fazer um diagnóstico da moradia dela. Mas por que isso? O que é que isso tem a ver com câncer? Não tem a ver nada e tem a ver tudo. Eu posso ter uma criança... ela respondendo muito bem o tratamento, mas ela está com a defesa muito baixa, ela vai para casa, tem uma condição de moradia que não é digna, e ela pode ir a óbito, ela pode piorar nesse seu tratamento, ela pode não responder tão bem como estava fazendo, ela pode ser transplantada e ir para casa e não ter condição de ficar lá. Então, nós começamos a fazer esse diagnóstico. Algumas mães recebiam alta e elas ficavam aqui, elas não queriam ir para casa. Nós começamos a fazer essas visitas e fazer um diagnóstico socioeconômico. Começamos a deparar com uma situação muito precária. Começamos a ver que essas crianças e essas famílias passavam muitas necessidades. Aí nós começamos a reformar algumas casas, melhorar. Aí fazia um quarto, uma cozinha, uma sala, um reboco, uma pintura. E nós já fizemos isso em quase 120 casas, né? No Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará. E nós já construímos 60 casas. Casa mesmo, casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Tá? Então, uma casa dessa hoje está custando em torno de R$9.000 para a gente. Tem em torno de 40 metros quadrados e a gente dá a casa. A família tem que ter o terreno e a gente dá a casa. E o que é isso? Isso é resgate de cidadania, de dignidade, a inclusão social. É a perspectiva de que essa criança e essa família, depois que enfrentou um câncer, possa enfrentar a vida. E enfrentar com outra ótica, com outra visão, com outra perspectiva. Profissionalização. Nós fomos capacitar essas mães. Aí nós ganhamos projetos da Avon, da Fundação Banco do Brasil, da Dixitoga, vários parceiros que vieram nos procurar e vamos incluir essas mães. Então, no primeiro projeto pioneiro, que foi com a Avon, 270 mães foram capacitadas ao longo de um ano. Então você imagina aquela mãe que chega e diz: Seu Hilder, agora eu sou artesã, eu botei a plaquinha na frente da minha casa e agora eu estou ganhando dinheiro. Seu Hilder, agora eu estou cortando o cabelo da minha comunidade, estou ganhando dinheiro, estou pintando unha, eu estou fazendo festas, eu estou fazendo bolo, fazendo doce, fazendo salgado. Então, você tinha uma família que tinha uma situação muito precária, que tinha um enfrentamento de um filho com câncer, que é a coisa mais vulnerável de um pai, de uma mãe, é ter um filho doente, um doente com câncer, né? Fragiliza a família, desarticula, desestrutura,
E ao mesmo tempo que você está proporcionando a ela uma condição de fazer esse enfrentamento, você está proporcionando à criança acesso à sala de aula, acesso à informática, uma inclusão digital dela. Você está proporcionando à mãe acesso a habilidades manuais, ela mudando a vida, ela ganhando dinheiro, ela sonhando. Então aí vem cura e vem isso aqui. Então você está fazendo com que essas coisas possam fazer com que aquela família se transforme, aquela família mude. Filosofia da Casa do Val Paiva. Ao longo desses 17 anos a gente tem tentado fazer isso. Não é fácil, são 95 colaboradores que nós temos aqui. Nós temos a filosofia de uma empresa, nós temos que ter resultado, nós temos que ter o resultado da melhor maneira, ao menor custo, nós temos que ter visibilidade, nós temos que ter transparência, nós estamos inseridos no mercado. Né? Quando nós começamos, por exemplo, o telemarketing é o carro-chefe nosso na captação. Éramos só nós, hoje são quase 20 instituições que fazem captação de recursos através de telemarketing. Então, você está no mercado, disputando espaço. E aí a gente tem que ter essa visão, né? De que a atividade da gente ela vai acontecer, ela precisa acontecer no dia a dia. Nós temos 15 mil pessoas que nos doam todo mês, nós temos várias empresas daqui que são parceiras, nós temos várias empresas do Brasil que são parceiras. Pra você ter uma ideia, nós temos uma empresa, em 2008 nós fomos ao Faustão. E tem uma empresa de São Paulo, a Jade Log, que desde 2008 para cá ela doa pra gente. Ela nunca veio aqui, ela não conhece a gente, ela não sabe nada, ela já doou mais de 100 mil reais pra gente. Ela manda um e-mail, vai ser depositado tanto na conta de vocês, foi depositado tanto na conta de vocês. Então, uma empresa que faz responsabilidade social à distância e que está fazendo com que essas coisas aconteçam. O Instituto Ronald McDonald é o principal parceiro da causa, nos ajuda através da campanha Mac Dia Feliz, ele faz com que esse projeto Vida, que é da construção das casas, seja financiado por eles. Então, todo ano, na venda do Big Mac, o recurso dessa venda, que esse ano a gente espera arrecadar em torno de 150 mil, vai para o projeto Vida, que é construir casa, reformar casa e comprar mobiliários também. Histórias emocionantes. Tem uma mãe que a gente deu a casa para ela e depois nós fomos comprar mobília, que ela não tinha nada. E o voluntário que estava com ela notou que ela estava chorando. Pensou que fosse da emoção, né, daquilo tudo, e de fato era da emoção. Mas era uma coisa mais grave ainda, no sentido que ela nunca tinha entrado numa loja. E a emoção dela de estar entrando numa loja, de dizer que aquilo para ela era tudo. Eu nunca tive a condição de entrar aqui, né? O projeto Vida também chegou numa casa onde a vizinha, era a segunda vez que o projeto Vida ia, a vizinha chegou e disse: eu queria que meu filho tivesse câncer também, para vocês nos ajudarem. Quer dizer, veja como é difícil essa realidade, essa situação. Ela estava vendo a vizinha dela com o projeto de uma casa, com cesta básica, com colchão, com filtro, com rede, e ela não tinha nada daquilo. Então ela chegou ao extremo de entender que aquilo seria a solução para o problema dela. A presença da morte. Os óbitos também, né? Quando nós temos óbitos, tem aquela criança que chega aqui, por mais que eu queira me distanciar, porque se reproduz dor, sofrimento nisso tudo, mas tem aquele que fura, tem aquele que chega, tem aquele que vem aqui mexer com a gente, né? No sentido da emoção, no sentido da alma. E aí a gente sente o óbito. Aí já teve semana aqui de 8 óbitos. Então isso machuca todos nós, né? Os profissionais que são preparados para esse enfrentamento, a gente, né? Então é uma casa de muita alegria, mas que tem muita dor também. A gente procura mascarar essa dor, essa tristeza, fazendo com que essas crianças e essas famílias celebrem a vida, né? Na verdade, o nosso mote, a celebração da vida. Que a gente possa reproduzir aqui alegria, que a gente possa reproduzir aqui conquistas, reproduzir aqui sucessos, reproduzir aqui sonhos realizados. Cases de sucesso. Nós temos uma parceria com a Farne agora, nós temos 2 pacientes fazendo nutrição, né? Fazendo faculdade, graduação. Você imagine a alegria da gente quando essas crianças, essas adolescentes, essas jovens se formarem. A gente fazer essa leitura que a gente fez parte desse processo. Teve uma criança aqui que foi alfabetizada por nós, que ganhou um prêmio da Unicef, uma redação sobre o Estatuto da Criança.
né? A criança ganhou uma TV e a professora daqui, nossa, também ganhou, né? Então, nós temos esses cases, esses resultados dessa ação, né? Então isso confirma que o Norte ele foi bem fincado, né? Que ele está reproduzindo resultados. O sucesso do próprio filho. Fernando, na verdade ele é espírita, né? Ele lê sobre o espiritismo, ele busca isso, ele discute, e ele se encontrou também nessa questão, de se resolveu, né? Então tudo da vida de uma pessoa que tem desde a religião, desde a cultura, desde o lazer, desde o esporte, desde do estudo, desde o trabalho, ele contempla tudo isso. E isso ajuda muito a gente, né? Porque você não tem um peso, né? Você tem uma pessoa que é produtiva, uma pessoa que está se inserindo no mercado de trabalho, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que tem sonhos, né? Ele é cheio de sonhos. Então é aquela coisa, ele é igual, ele está aí, ele não está se lamentando por isso, ele não está dizendo que não pode, ele não está se excluindo de nenhum processo de vida, tá? Ele participa de tudo, né? Ele está integrado na vida normal. E olha só quem a gente vai entrevistar, o Fernando, a inspiração para que esse grandioso projeto pudesse ser realidade. Nando, como é que você se vê sendo a fonte de inspiração para essa casa que já vem assim ajudando centenas, milhares de crianças? Eu sei de toda a importância da história, do que proporcionou, né? Quantas crianças a casa ajuda e tal. E a mudança na vida dessas crianças que a casa proporcionou. Só que, assim, às vezes eu, como pessoa, é complicado de eu entender. Digo, poxa, foi por minha causa, entendeu? Mas, assim, lógico, é uma honra, né? Assim, às vezes, eu até já me peguei várias vezes pensando, caramba, é uma história, sem dúvida, uma história, né? Uma história muito bonita, né? Assim, às vezes eu falando assim pode até soar meio, tá se achando, mas assim, é mesmo, né? Então, feliz, muito feliz, né? Poxa, sem dúvida, não foi por acaso, né? Que isso tudo aconteceu. Todo feliz, Fernando, que é deficiente visual, mostra o blog que ele criou. O nome é forte, bastante instigante. navisãodocego.blogspot.com.br. E o seu blog? Me conta um pouco sobre ele. Eu pensei em começar a escrever ele contando assim, algumas situações engraçadas que aconteceram comigo e tal, em relação às pessoas, como as pessoas que enxergam situações engraçadas que tiveram delas tentando interagir comigo, ou então coisas engraçadas não necessariamente com a relação da deficiência, mas que aconteceram no meu dia a dia, né, assim, e também eu tenho uma imaginação muito fértil, muito louca, assim, sabe, e também contar algumas histórias disso que eu penso, porque, sei lá, eu achava que eu tinha que contar isso, acho que as pessoas iam gostar, e aí eu escrevi alguns textos, assim, o pessoal, teve um pessoal que gostou, que elogiou e tal. Fernando, obrigada pela oportunidade de te conhecer, viu? Em nome de todas essas crianças, eu agradeço por essa fonte de inspiração que você é, por essa casa existir, graças à sua história. Parabéns e continue sendo exemplo, assim, para todos nós. E com este exemplo de vida, a gente vai agora para o próximo bloco. E neste bloco a gente vai mostrar as várias atividades e projetos realizados aqui na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Neste setor, o setor de artes, as mães aprendem a fazer várias obras de arte, literalmente. Olha só esses noivinhos aqui juninos, olha que noiva mais charmosa. E olha só o noivinho, todo charmoso e pronto para casar nesses festejos juninos. Gente, tudo isso aqui pode ser comprado e encomendado por preços especiais e fazendo um bem danado a todas as pessoas que são assistidas aqui pela instituição. Sobre isso, a gente vai falar agora. Em nome do
nosso projeto é Novo Rumo, né, que o objetivo é realmente direcionar um novo rumo, né, um novo caminho de vida para essas mães. Então a gente entende que com o impacto, né, do diagnóstico do câncer, essas mães, se elas fazem parte da economia formal, muitas vezes elas vão ter que abandonar esse emprego, esse vínculo formal e vão passar aí a ter uma desestrutura social, de repente perdas no aspecto financeiro. Então a gente aqui tem um trabalho que tanto minimiza o estresse, né, oportunizando um espaço de fala e escuta, de dinâmicas através de vivências terapêuticas e também oportunizando para elas um novo direcionamento no mercado informal. E quem quiser pode fazer encomendas e colaborar com a casa comprando o fruto de muita solidariedade. O setor ele tem um balcão expositor que fica aberto os 2 expedientes, ou seja, o horário comercial, de acordo com o funcionamento da casa. As pessoas podem vir aqui estar visitando, observando a qualidade das peças, dos produtos, fazendo suas encomendas e a gente prontamente vai agradecer e isso é repassar os produtos. Já na sala de apoio pedagógico, é o espaço onde as crianças se encontram para diminuir as perdas educacionais que têm no período de tratamento. A gente sabe que as crianças elas se distanciam da escola no decorrer do tratamento médico. Então, assim, as que já retornaram, em algum momento tiveram que se afastar. E nós trabalhamos com o objetivo, além de reduzir as perdas educacionais, principalmente trabalhar a questão da reinserção social dessa criança, para que quando ela volte para a escola, ela tenha condições de acompanhar o que ela perdeu e para que ela esteja capacitada para enfrentar as situações do dia a dia. Tem também vários outros cursos, como de desenho, de música, coral, entre outras atividades. Nós temos aula de canto, aula de música, com aulas mesmo de violão e de piano. A Casa Durval Paiva conta também com vários outros setores importantes, como o atendimento diário de odontologia, entre outras ações. E tem também essa sala especial de psicologia, onde os pacientes conseguem refletir sobre os acontecimentos, os novos acontecimentos com a relação agora com a doença e ficar bem mais leve, não é isso, psicólogo? O que acontece aqui? Qual é o trabalho da Casa Durval Paiva neste setor? Bem, o setor de psicologia ele é feito para atender a demanda, né, dos pacientes atendidos na instituição, assim como a família. Então, aqui nós realizamos atendimento clínico, né, individual, atendimento também através dos grupos, de crianças, de adolescentes, de mães, bem como também da assistência aos colaboradores, né, aos voluntários. Então, o setor de psicologia ele perpassa por todos os participantes aí, né, da Casa Durval Paiva, que contribuem, né, doando um pouco do seu tempo, no caso dos voluntários, né, trabalhando para poder atender a demanda do nosso público, né, dos pacientes, dos adolescentes, da família e principalmente para dar assistência a eles. Então é para isso que o setor existe. Obrigada pela sua entrevista e no próximo bloco a gente vai falar sobre os projetos futuros da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Não perca! E a gente vai abrir esse terceiro bloco mostrando quais são os projetos futuros da Casa de Apoio à Criança com Câncer. Já deu para sentir que são muitos projetos e que a casa tende a crescer bastante ainda. Mas para isso, é claro, tem de ter a cooperação de todos nós em prol da saúde de diversas crianças de todo o estado. E uma das formas simples de colaborar com esse grande projeto é doando as notas fiscais. Nós estamos no setor de cadastramento e aqui você vai saber como colaborar. Nós temos várias urnas espalhadas em toda Natal, né? Então, quem tiver esses cupons em casa, por favor, tá colaborando com a gente, que isso aqui vem em forma de recurso para a gente, né? A cada 4 meses a gente separa esses cupons, depois eles são digitados, a gente envia para a Secretaria de Tributação e isso vem em forma de recurso para a gente. Outra importante equipe que ajuda a arrecadar as doações mensais para bancar os custos da casa, que chegam a R$220 mil por mês, é o telemarketing. Faço esse trabalho com muito orgulho, com muita satisfação, porque vejo bem de perto o resultado do meu trabalho, ou seja, a qualidade de vida que o trabalho passa para cada uma das crianças que aqui passam pela Casa de Apoio.
Todo este trabalho está ajudando a instituição a avançar rápido e a passos largos. Antes, tudo acontecia em apenas uma casa. Hoje já são 5 e um novo prédio de 5 andares está sendo construído a partir da solidariedade de pessoas e empresas colaboradoras. Se a gente se unir mesmo para ajudar a salvar tantas vidas, simplesmente o limite dessa casa e o limite dessas pessoas que lutam pelas melhorias vai ser o céu. O céu é o limite.